A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é uma mescla de 10º episódio, 11º, um episódio da série de Exílio ao Cristo, no título Sempre Tá Certo. Eu é que gravo às vezes muitos vídeos de uma vez, eu acabo confundindo os números dos episódios, mas com certeza o título do vídeo tá certo. E ele é uma mescla entre série Exílio a Cristo e análise de livros proféticos. Nós vamos tratar hoje do livro do profeta Malaquias e por que ele está aqui na série do Exílio ao Cristo. Porque ele foi o primeiro, ele é o último dos profetas, né, do Antigo Testamento. Ele é a ligação direta entre o povo israelita, o povo judeu e o silêncio profético. Aí nós vamos entrar em domínio macedônico, domínio grego, domínio romano, a vinda de Cristo, aos lançamentos da base da linha profética do Novo Testamento, no caso, chegando em João Batista. E ele é crucial para entender essa questão intertestamentária, o início da base judaica, o fim dos profetas também. Isso é um período muito crucial da história de Israel. E já entrando no contexto do que foi o livro do profeta Malaquias, foi escrito por ele, e ele profetizou nesse período pós-exílio, entre 450 e 430 a.C., logo após o retorno dos judeus, reconstrução dos muros de Jerusalém, reconstrução dos templos. Esse entusiasmo inicial do templo, ele já havia diminuído. Então, o contexto de corrupção, olha que novidade, contexto de corrupção e afastamento de Deus, é uma coisa que quase não acontece, né, gente? Vocês estão vendo aí, já estamos com quase 20 episódios de séries a respeito do povo de Israel. Então, a gente, sendo bem irônico mesmo, tá? É mais um período de problemas com relação ao afastamento de Deus, o afastamento do povo de Deus para com Deus. E foi um período que Jerusalém, Israel, estava longe das suas glórias, tá? Era um período que não estava sendo muito glorioso, e muitos profetas anteriores haviam prometido que Jerusalém, Israel, seria glorificado, seria abençoado, mas estava muito, muito longe de ser, tá? Um período daquela glória que Deus havia prometido. Eles eram como se fosse um bairro, era uma província do período persa. Então a desilusão, o desânimo da comunidade era grande, as expectativas messiânicas não se concretizavam imediatamente. Então tudo isso levou o povo a desanimar, a perder as esperanças, a perder a fé, tá? E Malaquias mostra lá o contexto de uma dificuldade com esse domínio persa. Apesar da liberdade religiosa, era um contexto de muito desânimo, eram dificuldades econômicas muito grandes, secas, pragas. Você vê isso lá em Malaquias, no capítulo 3, nos versos 10 e 11, e essa realidade latente contrastava muito com as promessas que foram feitas de bênção, de prosperidade, tá? Era uma crise religiosa muito grande, uma crise moral muito grande. Malaquias se preocupou muito em suas profecias, né? Deus usou muito ele para falar desse problema que assolava a nação de Judá, a nação judaica, e o livro revela essa série de desafios que estavam corroendo a fé, corroendo a sociedade, as práticas religiosas todas erradas. O judaísmo não tinha nem 50 anos, acho que não tinha nem 30, 460, 444, eu acredito que não tinha acabado. Malaquias estava naquele contexto de Esdras e Neemias. E um dos principais problemas, se não o principal, era o desprezo pelo nome de Deus. E o povo, principalmente os sacerdotes, estavam tratando o nome de Deus com irreverência e desprezo. Já no capítulo 1, já trata disso, tá? O capítulo 1, verso 6. Então, no capítulo 1 trata disso, principalmente do desprezo. E esse desprezo era categórico, principalmente com relação aos sacrifícios. Estavam ofertando animais cegos, aleijados, doentes, o que era uma violação clara da lei mosaica. Se você pegar em Malaquias, capítulo 1, versos do 7, 8 e o 13, vamos lá. Malaquias, vou abrir minha Bíblia, capítulo 1, versos 7 e 8. Trazendo comida impura ao meu altar, mas ainda assim pergunto, de que maneira te desonramos? Eu percebo muito assim, analisando o livro, que ele fala
ele traz perguntas, eram dúvidas, eram questionamentos que o povo de Deus fazia para Deus. O que a gente roubou você? O que a gente desonrou? O que a gente desprezou? Então, assim, Malaquias, ele trata a profecia de Malaquias ao mesmo tempo que é um livro profético, é um livro histórico, que ele pega essas falas dos sacerdotes, dos levitas, do povo em si e traz para cá. Mas o que a gente está fazendo de errado? Um cinismo, uma cara de pau do povo, que eles estavam fazendo errado, eles sabem, porque não havia muito tempo, Esdras e Neemias ainda eram vivos nessa época, né? Verso 8, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo ruim? Na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-los ao rei, ao governador. Será que ele vai gostar disso aí? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E no verso 13 ele reforça, dizendo, ainda dizem que canseira, ainda falam, reclamam, que estavam cansados, não tinha nem 30 anos de judaísmo, Senhor do céu, sentindo o seu odor como desprezo, quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes como oferta. Será que eu deveria aceitá-los da mão de vocês? Pergunta o Senhor. Pergunta retórica, né? Infidelidade sacerdotal, como eu falei, os sacerdotes que deveriam ser os guardiões da lei, os instrutores do povo, quem deveria guiar o povo num caminho de bênção, num caminho de prosperidade, eles haviam se desviado, falharam muito em ensinar corretamente os mandamentos, levaram muitos a tropeçar e a quebrar a aliança levítica, tá? Isso já no capítulo 2, nos versos 7 e 8, vamos lá, segue aí comigo, tá? Capítulo 2, o juízo contra os sacerdotes, nos versos 7 e 8, os lábios dos sacerdotes que deveriam guardar o conhecimento, da sua boca que deveriam ajudar a busca pela instrução, todos eles, porque eles são mensageiros do Senhor dos Exércitos, ou seja, os lábios dos sacerdotes estavam corrompidos, eles deveriam guardar o conhecimento e da sua boca buscar instrução, mas eles se desviaram do caminho pelo seu ensino, causaram o tropeço de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, assim diz o Senhor, tá? Você vê problemas gravíssimos e também outro problema que também é retratado no capítulo 2 de Malaquias, os divórcios e a infidelidade conjugal. Além de divórcios para casar com povos pagãos, né? Com mulheres pagãs, homens pagãos, Malaquias também denuncia o adultério, a prática dos homens judeus se divorciarem das suas esposas israelitas para se casarem com mulheres pagãs. Isso focado nos homens, tá? Também eu acho que havia muitos problemas, né, com as mulheres, mas aqui Deus fala com os sacerdotes. É o mesmo problema do Éden. Eva pecou, Adão também foi. A maior punição, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, tá? Isso era visto como uma traição à aliança a Deus e o compromisso matrimonial. Capítulo 2 de Malaquias, versos 14 e 16, vamos lá ler. E vocês ainda me perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você é infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Acaso Deus não os fez um com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Ele ainda está avisando para não fazer isso, tá? No 16 é um versículo também muito conhecido, tá? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu também odeio o homem que se cobre de violência. O que acontece? Aqui ele não está dizendo com relação só ao divórcio, tá? Deus odeia o divórcio nesse sentido e nesse contexto de querer terminar um relacionamento que é abençoado por ele, com o espírito dele, a centelha divina, para poder fazer o que não presta, para poder quebrar a aliança, tá? E ele cobre as roupas de violência. Por isso também tenham cuidado, não sejam infiéis. Aqui ele está falando de um divórcio pela infidelidade, tá? Que fique bem claro. Aqui ele não está falando que odeia o divórcio pura e simplesmente por não querê-lo, tá? Então que fique claro. Injustiça social, as fraudes nos dízimos, tá? Já no capítulo 3, né? O povo estava roubando a Deus e não entregava os dízimos e as ofertas. Aqui em relação ao povo e com relação também aos sacerdotes, tá? E o que resultava numa escassez e numa maldição. Vamos lá, capítulo 3 de Malaquias, versos 8 e 9. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão fazendo isso. Ainda perguntam, em que te roubamos? Nós roubamos vocês nos dízimos e ofertas, tá? Aqui tá dizendo o seguinte, vocês estão debaixo de grande maldição, já no 9, tá? Mas o que eles roubaram?
os dízimos nas ofertas, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. O que acontece? Aqui está generalizado devido a quebra na aliança através dos sacerdotes. O povo foi compelido a roubar, estava todo mundo roubando, estava numa profanação terrível, e ele estava deixando claro no 10, tragam-me os dízimos todos ao templo, para que haja mantimento na minha casa, para alimentar os levitas. Então assim, é um ciclo, o povo não alimentava os levitas roubavam, e aí virou um ciclo sem fim de corrupção e profanação, tá? Ceticismo e questionamento, como eu falei, diante de muitas dificuldades, as dúvidas surgiam e o questionamento da justiça de Deus vinha. Eles estavam duvidando e eles também estavam acreditando que Deus não se recompensava os justos, tá? Então, diante de todas as dificuldades, muitos começaram a questionar essa justiça de Deus, duvidando que Deus recompensasse, tá? Você vê isso em Malaquias capítulo 2, verso 17, capítulo 3, versos 14 e 15. E a estrutura desse diálogo toda, desse livro profético, é um diálogo entre os homens e Deus através do profeta. E faz uma declaração onde o povo responde com uma objeção, uma pergunta. Cínica, na verdade, né? Então Deus refuta essa objeção. Essa abordagem revela a mentalidade e as desculpas, as justificativas do povo para fazer o errado, permitindo que as críticas de Deus fossem mais diretas e impactantes. E toda essa mensagem, a mensagem central do livro era lembrar o povo do amor de Deus. Apesar da infidelidade, Deus reafirma esse amor e a eleição por Israel no capítulo 1 de Malaquias, versos 2 ao 5, exige o arrependimento e a obediência à lei, a pureza ao culto. Então ele só queria isso, obediência. No Salmo 50, eu trato isso aqui no canal, eu tenho uma passagem, um vídeo a respeito da passagem do Salmo 50 falando obediência. De novo, reforça a anúncia do Messias, a vinda do dia do Senhor. Malaquias prenuncia um futuro julgamento, purificação, que os ímpios serão destruídos e os justos recompensados, já no capítulo 3 de Malaquias, verso 1 e 3. E no capítulo 4, já entrando no capítulo 4, que ele fala do dia do Senhor, e que os ímpios serão esmagados debaixo dos pés dele, lembrada a lei do Senhor, e enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o dia temível, tá? Então ele vai enviar alguém que tenha a potência espiritual de Elias, tá? Ele diz que certamente um dia vai vir o fogo consumidor, como o sabão do lavandeiro, né? Então tem muito essa referência profética, e ele prevê o Messias. O livro termina com a vinda de Elias, que vai preparar o caminho para o Messias, tanto é que tem essa referência, né, com João Batista pergunta para ele se ele é Elias, né, e estabelece uma expectativa que seria cumprida séculos depois, 400 anos depois, com João Batista. Resumindo, o livro de Malaquias não é apenas uma denúncia dos pecados dos sacerdotes, do povo, mas é um chamado à renovação com a aliança. É um livro que trata muito disso. Apesar de ser uma repetição da história, fala justamente disso, dessa renovação da aliança com Deus, um lembrete desse amor divino, a profecia da vinda do Senhor, desse Messias, de Jesus, e ele capta a atenção, né? É um livro que, apesar de ser profético, ele capta essa atenção pós-reconstrução e a desilusão, a desistência de muitos do presente lá naquele tempo e a esperança de um futuro glorioso, servindo como um elo vital nessa narrativa. Termina aqui mais um capítulo da série. Feliz demais com essa série que está se desenrolando, que Deus está construindo, né? A gente lança semente e a gente rega, cuida todo dia. E estou muito contente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui. Continuem comigo e vamos juntos aprendendo e vivendo a palavra de Deus. Tá bom? A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. Nós vamos juntos aprendendo e vivendo ela, tá bom? Grande abraço. Até a próxima.